Os rituais e cerimônias de iniciação da Golden Dawn são dignos de muito estudo e atenção. É minha sincera e fervorosa esperança que sejam feitos uma meditação e um exame apurado do texto. Então, se examinarmos cuidadosamente esses textos, descobriremos que é possível resumir em uma única palavra a totalidade do ensinamento e o ideal dos rituais. Se uma ideia, mais do que qualquer outra, é insistentemente expressa desde o começo, essa ideia está na palavra luz. Desde a primeira recepção do candidato no hall dos neófitos, quando o hierofante o intima com estas palavras: Filho da terra, muito tempo viveste na escuridão, abandona a noite e procura o dia. Até a transfiguração na cerimônia da cripta, o sistema todo tem como objetivo o aparecimento da luz. Pois é por essa luz que o estandarte dourado da vida interior pode ser exaltado. É na luz que está a cura e o poder de crescimento. Uma vaga intimidação do poder e do esplendor dessa glória é inicialmente dada ao aspirante ao grau de neófito, quando, levantando-se de sua posição ajoelhada, ao final da invocação, a luz é formulada sobre sua cabeça no símbolo do triângulo branco pela união dos implementos dos 3 dirigentes. Por meio do ritual do Adeptus Minor, que o identifica junto ao dirigente, ele é morto, como se fosse pela força destruidora de seu interior. Depois de ser simbolicamente enterrado, ele se levanta triunfante da tumba de Osíris, em uma gloriosa ressurreição, mediante a descida da branca luz do Espírito. Os graus intervenientes se ocupam da análise daquela luz, ao vibrar entre a luz e a escuridão, e com o estabelecimento da promessa dos raios multicolorido, arco-íris, dentro da esfera pessoal do candidato. Há uma frase em um ritual que começa assim: antes de todas as coisas, há o caos, a escuridão e os portais da terra da noite. É nessa noite escura, tão cegamente chamada vida, uma noite na qual lutamos, trabalhamos e guerreamos incessantemente, sem qualquer objetivo racional, que nós, seres humanos comuns, tropeçamos e seguimos em nossas diversas tarefas. Na realidade, esses portais do longínquo Império da Noite referem-se eloquentemente à servidão material que nós mesmos criamos, uma servidão pela qual somos atados a nossas circunstâncias, a nós mesmos, a juízos de toda espécie, amarramos a todas as coisas que tanto desprezamos e odiamos. Somente depois de percebermos claramente que estamos presos na escuridão, uma escuridão interior, é que podemos começar a procurar aquele solvente alquímico que dissipará a noite e interromperá a contínua projeção para fora da escuridão que obscurece nossas almas. Tal como no projeto budista, em que a primeira nobre verdade é o sofrimento, somente depois de sermos levados pela experiência a compreender a vida como sofrimento, é que podemos esperar pelo fim de sua terrível devastação. Somente então surgirá a perspectiva de romper a projeção inconsciente que no final revela o mundo e toda a vida em uma luz totalmente nova. Irmão, uma única coisa eu proclamo, disse Buda, agora como antes, sofrimento e libertação do sofrimento. Essas circunstâncias limitantes e suas amarras são apenas os portais do deserto. O emprego da palavra portal implica um meio de egresso e de ingresso. Por esses portais entramos e por eles podemos sair, se assim escolhermos, para entrar no brilho do sol da aurora e saudar a elevação do esplendor espiritual. Pois, depois do amorfo, do vácuo e da escuridão, sobrevém o conhecimento da luz. Como está descrito acima, é preciso que percebamos que nossa alma está perdida na escuridão. Antes que uma solução possa ser procurada,
para essa irresponsável participação mística, a projeção inconsciente para fora da confusão interior, e poder almejar aquela terra divina, que metaforicamente é o lugar do nosso próprio nascimento. Nessa terra não há escuridão, não há amorfia, nem caos. É o lugar da própria luz, aquela luz que nenhum vento extingue, que brilha sem pavio ou combustível. Portanto, ser levado à luz é uma descrição bastante apropriada da função da iniciação. É a grande obra. Não há nenhuma ambiguidade na concepção dos rituais, pois ela aparece na obra inteira do neófito ao adeptus menor, e talvez além, porque o caminho é uma jornada pela escada da existência até a coroa da árvore da vida, uma jornada em que cada esforço e cada passo nos levam mais próximo da verdadeira glória da luz clara. Como sabemos, a experiência da elevação da luz, tanto na visão quanto no estado de despertar, é comum aos místicos de cada era e de cada povo. Ela deve ser a experiência de maior importância no percurso do caminho, porque o seu aparecimento parece sempre e em todos os lugares algo psíquico incondicional. É uma experiência que desafia a definição de seus vislumbres elementares e, ao mesmo tempo, de seus transportes mais avançados. Nenhum código de pensamento, filosofia ou religião, nenhum processo lógico pode prendê-la, limitá-la ou expressá-la. Mas ela sempre representa, espiritualmente, uma realização notável, uma liberação do tumulto da vida e das complicações psíquicas, e como o Dr. Jung disse a respeito, por conseguinte, liberta a personalidade interior dos emaranhados emotivos e imaginários, criando assim a unidade do ser, que é universalmente percebida como uma libertação. É o alcance da puberdade espiritual, marcando um importante estágio de crescimento. O indício desse estágio de crescimento interior é a total transformação que afeta o que anteriormente parecia ser o caos, a escuridão e os portais da terra da noite. Enquanto é aceito na entidade suprema e o Espírito Divino é enviado para o homem, um novo céu e uma nova terra surgem, e os objetos familiares assumem uma radiação divina, como se fossem iluminados por uma luz espiritual interna. E é o que isso, pelo menos em parte, representava para os antigos alquimistas, pois a descoberta da pedra filosofal converte todos os metais básicos mais puros no ouro. Em seu livro, Séculos de Meditação, Thomas Taerne apresenta uma interessante descrição do êxtase da personalidade interior, sua reação ao mundo quando libertada pela experiência mística de todos os emaranhados. Ele comenta: o cereal era o trigo esplendoroso e imortal, que nunca deveria ser colhido, como também nunca fora semeado. Eu pensei que ali estivera de eternidade em eternidade. O pó e as pedras da rua eram tão preciosos quanto o ouro. Inicialmente, os portais eram o fim do mundo. Quando pela primeira vez eu vi as árvores verdes através de um dos portais, eles me enlevaram e extasiaram. Sua doçura e beleza rara fizeram meu coração palpitar e quase me enlouqueceram de êxtase, de tão diferentes e maravilhosas que eram. Os homens, quão veneráveis e reverentes criaturas os anciãos pareciam. Querubins imortais e rapazes cintilantes, anjos refulgentes, e as moças, estranhas peças seráficas de vida e de beleza. Rapazes e moças andando e brincando na rua eram joias ambulantes. Eu não sabia se haviam nascido ou se deveriam morrer. Mas todas as coisas permaneciam eternamente como estavam em seus próprios lugares. A eternidade era manifestada na luz do dia, e algo infinito
aparecia por detrás de todas as coisas. E para ilustrar a atitude mágica para com a vida e para com o mundo quando a iniciação produz os seus verdadeiros resultados, há uma outra apologia exaltada de Traerne, que não posso deixar de citar, mas deixe-me acrescentar que a magia não aprova a desistência da vida, a fuga das confusões da vida prática. Procura apenas transmutar em ouro o que antes era grosseiro. A iniciação tem por objetivo o começo de uma nova vida, para transformar o básico e o inferior no mais puro e mais completo esplendor. No começo, tudo parecia novo e estranho, incrivelmente extraordinário, delicioso e maravilhoso. Eu era um pequeno estranho, cuja entrada no mundo fora saudada e cercada de imensa alegria. Meu conhecimento era divino. Eu sabia, por intuição, aquelas coisas que desde minha apostasia havia recuperado pela mais alta razão. A minha própria ignorância era uma vantagem. Eu parecia alguém que fora levado ao estado de inocência. Todas as coisas eram impecáveis, puras e gloriosas. Sim, e infinitamente minhas, prazerosas e preciosas. Eu desconhecia a existência de pecados, queixas ou leis. Não sonhava pobrezas, contenções ou vícios. Todas as lágrimas e disputas eram ocultadas de meus olhos. Tudo estava em repouso, livre e imortal. Nada conhecia de doenças, morte ou acerto de contas. Ao contrário, eu era recepcionado como um anjo, com trabalhos de Deus, um esplendor e glória. Tudo eu vi na paz do Éden. O tempo era a eternidade e um perpétuo sabá. Essa é a pedra filosofal, a quintessência, o summum bonum, a verdadeira sabedoria e perfeita felicidade. Celos, o neoplatonista, escreveu que a função da magia iniciadora era iniciar ou aperfeiçoar a alma humana pelos poderes de materiais aqui na Terra, pois a suprema faculdade da alma não pode, pela sua própria orientação, almejar a mais sublime intuição e a compreensão da divindade. É um aforismo comum em ocultismo que a natureza desassistida fracassa, ou seja, a vida natural sozinha e isolada do impacto de um tipo superior de vida ou de consciência pode produzir somente algo corriqueiro da vida natural. Isso nos lembra o sentimento dos alquimistas, que manifestavam desprezo pela sua primeira matéria, na forma em que ela existia, em seu estado natural ou impuro, na condição em que ela é encontrada normalmente. Mas essa primeira matéria, limpa e purificada pela arte psicoquímica da alquimia, ou seja, pela iniciação, é aquela que é transformada no objeto mais precioso do mundo. Entretanto, se não for limpa e purificada, ela não tem valor algum. Por outro lado, a natureza, se assistida por homens sábios e devotos, a partir de onde foi abandonada, pode superar a si mesma. E é por isso que Celos afirma que a alma por si própria não tem capacidade para atingir a divindade, a menos e até que seja guiado pelos iniciados e, dessa maneira, envolvida em outra vida. É para efetuar essa integração, para que essa iniciação se realize, essa exaltação da consciência acima de seu estado natural para a luz divina, que o sistema mágico da Golden Dawn ou de qualquer outro sistema legítimo de iniciação deve a sua existência. A função de cada fase do seu trabalho, a intenção assumida de seus principais rituais e a afirmação explícita de seus ensinamentos é assistir o candidato em suas próprias aspirações para encontrar aquela unidade de ser que é o eu interior, a pura essência da mente, a natureza búdica. O sistema não implica isso apenas por meio de seus movimentos ritualísticos e axiomas, mas existem passagens claras e inconfundíveis, nas quais
essas ideias são consideradas expressões inequívocas. Por isso está escrito que o objetivo da iniciação e do ensinamento místico acontece pela intervenção do símbolo, do cerimonial e do sacramento, de maneira a orientar a alma para que possa ser retirada e liberada da atração da matéria, na qual ela anda em sonambulismo, sem saber de onde vem nem para onde vai. Além do mais, no mesmo ritual celebrado nos equinócios de outono e de primavera, o chefe dos adeptos oficiantes recita uma invocação, suplicando orientação para o hierofante recém-nomeado. É solicitado que ele dirija bem e dignamente aqueles que foram chamados da tribulação da escuridão para dentro da luz desse pequeno reino do vosso amor, assim como garantir que, prosseguindo adiante em vosso amor, por meio dele e com ele, possam eles passar do desejo de vossa morada para a luz de vossa presença. Isso é seguido por frases lidas pelo segundo e pelo terceiro adeptos. O desejo por vossa casa me corroeu, e a minha vontade é ser dissolvido e estar convosco. E, finalmente, para que nenhum vestígio de incompreensão ou equívocos possa permanecer quanto aos objetivos dessa divina teurgia, reproduzirei a última citação deste mesmo ritual, referindo-se às supernais e ao templo que antigamente era altamente considerado. O discurso acrescenta: o lugar sagrado foi destruído e os filhos da casa da sabedoria foram levados para o cativeiro dos sentidos. Desde então, a nossa adoração foi realizada em uma casa feita com as mãos, recebendo uma assistência sacramental de uma luz derivada, em vez da glória coabitante. No entanto, entre signos e símbolos, os penhores da presença superior nunca faltaram em nossos corações. Juntos às águas da Babilônia, nos sentamos e choramos, mas sempre recordando Sião. E aquele memorial é a testemunha confirmando que ainda voltaremos com exultação à casa de nosso Pai. E assim, esse é, inequivocadamente, o verdadeiro objetivo da grande obra, que nos é destinado, e é importante que mantenhamos nossas atenção e aspiração firmemente fixadas nele, pois como o caminho para Sião espiritual exige um grande esforço, e porque se trata de um meio que às vezes percorre desvios, a grande tentação de demorar-se ao lado da estrada para passear em linhas, alamedas, ou brincar despreocupadamente com brinquedos ou varas cortadas exclusivamente para nos ajudar em nossa marcha à frente. Mas, se não esquecermos para onde esse caminho tortuoso nos leva, pouco perigo pode haver para quem o percorre decididamente até o fim. Apenas quando a cidade obediente for esquecida é que o caminho torna-se árduo e o percurso cheio de perigos invisíveis e dificuldades. Antes de tentar descrever alguns pontos de destaque dos rituais, de maneira resumida, pois como é mencionado nestes volumes, eles devem ser estudados individualmente e experimentados, para que um ponto de vista individual possa ser adquirido. É aconselhável dedicar algumas palavras de explicação a respeito da própria arte da iniciação cerimonial. Um prefácio útil e significativo pode ser encontrado no comentário do Dr. Jung sobre a tradução de Wilhelm Reich do livro O Segredo da Flor Dourada, no qual há muita coisa que explica as funções ritualísticas da magia. Ele declara: as práticas mágicas são as projeções de eventos psíquicos que, em casos como esses, exercem uma influência contrária sobre a alma e agem como uma espécie de encantamento da personalidade do indivíduo. Ou seja, por meio desses desempenhos concretos, a atenção, ou melhor, o interesse, é levado de volta para um sagrado domínio interior, que é a fonte e o objetivo da alma. Esse domínio interior
contém a unidade da vida e da consciência que, apesar de uma vez possuída, foi perdida e deve ser encontrada novamente. De um certo ponto de vista, os dirigentes que atuam nesses rituais representam justamente essas projeções psíquicas. Eles representam, assim como as imagens dos sonhos, diferentes aspectos do próprio homem, personificações de princípios psicológicos abstratos inerentes ao espírito humano. Por meios admitidamente artificiais ou convencionais da projeção dramática desses princípios personalizados, em uma cerimônia bem organizada, uma reação é induzida na consciência. Essa reação é calculada para despertar de sua condição letárgica aquelas faculdades até então latentes, representadas objetivamente pelos dirigentes no templo de iniciação. Sem o mínimo esforço consciente por parte do aspirante, uma corrente involuntária de simpatia é produzida por esse delineamento externo de partes espirituais, que pode ser suficiente para realizar o propósito da cerimônia de iniciação. O apelo estético à imaginação, bem diferente do que poderia ser chamada de intrínseca virtude mágica, a respeito da qual os documentos Z1 e Z3 da Golden Dawn tratam extensivamente, incita uma atividade renovada à vida do domínio interior, e a ação toda desse tipo de ritual dramático faz com que a alma possa encontrar-se exaltada nas alturas e, durante a mística elevação, receber o influxo da luz. Então, aplicando essas ideias ao neófito, ou 0 dentro do círculo igual a 0 dentro do quadrado, assim chamado porque não é atribuído a qualquer das sefiró da árvore da vida, pois se trata de um grau preliminar ou probatório. Descobrimos que Kerux é um dirigente que personifica as faculdades do raciocínio. Ele representa aquela inteligente parte ativa da mente que sempre funciona obedecendo à vontade, ou seja, a cabalística Ruach. A parte superior dessa mente, a consciência ambiciosa, sensível e intuitiva, é representado pelo hegemon que procura a luz nascente. E nessa cerimônia inicial do neófito, o hierofante age por conta da alma espiritual superior do próprio homem, esse eu divino do qual muito raramente ou nunca temos consciência. A essência da mente é intrinsecamente pura, é uma definição do Bodhisattva Sila Sutra. E é esse estado essencial de iluminação, esse eu interior, Osíris glorificado por meio do juízo e aperfeiçoado pelo sofrimento, que é representado pelo hierofante no palco. Ele está sentado no lugar do sol nascente, no trono do leste, e por 2 ou 3 exceções, nunca sai dessa posição no templo. Conforme ensinamentos da Cabala, a eterna morada do eu superior está no Éden do paraíso, o santuário supernal, que é sempre resguardado do caos pela espada chamejante do querubim, que rodopeia em todas as direções às margens do abismo. Dessa longínqua fortaleza espiritual, ele vigia o seu veículo, o homem inferior, evoluído para provê-lo de experiência, sem se envolver em seus esforços ou tribulações, mas de outro ponto de vista, sofrendo junto com ele. E esse gênio raramente sai de seu palácio das estrelas, senão quando, voluntariamente, o eu inferior abre-se para o eu superior, por um ato do mais sincero desejo de auto-sacrifício, que torna possível a descida da luz dentro de nossos corações e mentes. E assim, quando o hierofante deixa o trono do leste, ele representa esse eu superior em ação e, como Osíris, marca a efetiva descida do esplendor supernal. E ao sair do palco com a vara levantada, ele diz: eu venho no poder da luz, eu venho na luz da sabedoria. Eu venho na misericórdia da luz. A luz tem a cura em suas asas. E ao levar a luz para o aspirante, ele volta para o seu trono como se esse gênio divino, do qual ele é símbolo, aguardasse a deliberada vontade do próprio aspirante em retornar para a eterna morada da luz.
Até na comunicação das costumeiras pretensões das sociedades secretas, os sinais e os apertos de mãos, todos eles são explicados unicamente em termos da busca da luz. Da mesma forma, os vários grupos de dirigentes e os seus movimentos no templo têm um significado profundo. Estes devem ser procurados, pois reiteram constantemente o implícito propósito do ritual. E assim, no altar, os 3 principais dirigentes formam ao redor do candidato uma tríade, representando a informação simbólica clara-luz supernal do vácuo, que por sua vez é representada pelo número de circulações ao redor dos limites do templo. O cordão branco, envolto 3 vezes na cintura, faz parte do mesmo conjunto de ideias. Mesmo no altar do templo há símbolos que indicam a luz nascente. Uma cruz do Calvário vermelha, de 6 quadrados, símbolo de harmonia e equilíbrio, é colocada acima de um triângulo branco, o emblema da Golden Dawn. Juntos, formam o símbolo das Sefirot supernais, que são a vida dinâmica e a raiz de todas as coisas, embora no homem eles constituam aquela tríade de faculdades espirituais que é a essência intrinsecamente pura da mente. Por conseguinte, o triângulo é um emblema adequado da luz, e o lugar da cruz acima do triângulo sugere o equilíbrio e a harmonia no coração do homem, e não o domínio do espírito sagrado. Apesar do fato de todo, esse intrincado simbolismo dificilmente possa ser realizado pelo candidato quando, de sua iniciação, o seu valor intrínseco é tal que, inconscientemente como um corpo organizado de sugestão, ele é percebido, notado e atinge o centro focal. Pela tradição, somos ensinados que o objetivo inteiro dos rituais sagrados é a purificação da alma, para que o seu poder possa gradativamente dissolver os impedimentos e permear o corpo pesado e o cérebro opaco. Assim se expressa Sinécios. Saiba que a quintessência e o objeto escondido de nossa pedra nada mais é que o nosso visco celestial e alma gloriosa extraídos de seus minerais pelo nosso magistério. Portanto, toda a tendência do grau preliminar de neófito da Golden Dawn é para a purificação da personalidade, completa o testemunho da arte hermética, a fim de que a luz interna possa ser fomentada e aperfeiçoada pelo método cerimonial da iniciação. Purificação e consagração. Esse é o insistente e inflexível tema captado pelo ouvido do candidato. Sem serdes purificado e consagrado, não podeis entrar em nosso hall sagrado. Fogo e água assistem a essas diversas consagrações, até que, eventualmente, o candidato é colocado na posição do poder equilibrado entre os 2 pilares, quando a primeira conexão é efetuada com o seu gênio superior e divino.